Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 3 de junho, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, a leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Fazei nosso coração arder como chama ardente de amor, ó Senhor. Te oferecemos todo o dia de hoje nossas orações e obras, pensamentos, palavras, alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Santa Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo, durante todo este dia. Amém. Hoje nós celebramos a solenidade de Corpus Christi, ou seja, do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Jesus Cristo, na Eucaristia, se oferece como comida e bebida para a nossa vida. Por isso, comungar o corpo e o sangue de Cristo é comprometer-se com a sua vida e sua missão. Peçamos ao Espírito Santo que abra o nosso coração para acolhermos e vivermos a sua palavra com a força do seu amor. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 14, versículos 12 a 16 e versículos 22 a 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de ter cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? E quais palavras mais se repetem? E quem são os personagens da narrativa? E qual é a temática central do Evangelho de hoje? Procure fazer a leitura pausadamente, destacando personagens, verbos e objetos e ações. O que Jesus comunica aos seus discípulos e também a nós? E quais palavras chamam a sua atenção? A quinta-feira, logo depois do domingo da Santíssima Trindade, a Igreja celebra a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E ao celebrar na quinta-feira, recordamos também a Quinta-feira Santa, dia da instituição da Eucaristia. Ambos dias têm um objeto similar, mas não são um simples duplicado. O Corpus Christi nos proporciona uma segunda oportunidade para ponderar o mistério da Eucaristia e considerar seus vários aspectos. Esta solenidade nos convida a manifestar nossa fé e devoção a este sacramento, que é o sacramento da piedade, sinal de unidade e vínculo de caridade, banquete pascal, no qual Cristo é comungado e a alma se enche de graça. A solenidade de Corpus Christi é a festa que exalta a presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. Precisamente por ser festa do sacramento, exaltamos o corpo e o sangue, pão e vinho eucarísticos de Jesus, sinal significativo e eficaz de sua presença entre nós.
Mas nesse caso o sinal aponta para a comida fraterna na qual o próprio Cristo se dá como alimento. E a comida fraterna e festiva não pode ser entendida sem comunhão, sem unidade, sem convivência com o Senhor Jesus e com os demais comensais. É certo que a Eucaristia constrói a Igreja, mas a constrói como comunidade que compartilha. A Eucaristia significa aliança, que nos vincula aos demais. Não sou eu o único aliado de Deus individualmente, todos somos solidários, somos todo um povo de Deus. O que o texto diz a você hoje? Observando a realidade da multidão e dos discípulos no texto bíblico, permaneça em silêncio por alguns instantes e procure identificar o que o Evangelho diz a você hoje. Jesus falou com os discípulos e agora fala com você, mas é necessário que você busque escutá-lo. Repasse o Evangelho e deixe-se tocar pela palavra de Deus. A Eucaristia é propriamente comunhão, como enfatiza São Paulo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Portanto, comungar significa unir-se ao corpo pessoal de Jesus. Quanto mais intensa a intimidade com Jesus, mais íntima se torna a presença com os outros fiéis. Quanto mais unido estiver o Cristo, o cristão ao seu Salvador, tanto mais ele se torna ele mesmo e tanto mais ligado a seu irmão. A Eucaristia é a identificação de vida com Jesus, fazer o que ele fez e viver como ele viveu. O cristão existe para a comunhão, para a comunidade e não para o isolamento. Por isso não podemos ver a Igreja simplesmente como uma instituição ou uma organização, e sim como uma comunidade de fiéis que expressam e alimentam a sua fé pela sua comunhão com o Cristo Eucarístico e com a comunidade dos fiéis que formam uma comunhão ao redor da palavra de Deus e da mesa do Senhor. É desta maneira que nasce e cresce a comunidade. O que o texto leva a dizer a Deus? Agradeça tudo o que a palavra lhe permitiu compreender e vivenciar do mistério de Cristo. Apresente ainda ao Senhor a oração que brotou em seu coração durante a leitura orante. Ó Senhor, estás conosco todos os dias, até o fim do mundo. Estás conosco, onipotência divina, com nossa fragilidade. Estás conosco, amor infinito, que nos acompanhas em todos os nossos passos. Estás conosco, proteção soberana e garantia de êxito nas tentações. Estás conosco, energia que sustenta nossa generosidade vacilante. Estás conosco em nossas dificuldades e provações. Estás conosco em nossas decepções e ansiedades para devolver-nos a coragem. Estás conosco nas tristezas para comunicar-nos o entusiasmo de tua alegria. Estás conosco na solidão como companheiro que nunca falha. Estás conosco em nossa missão apostólica para seguir-nos e ser nosso arrimo. Estás conosco para conduzir-nos ao Pai pelo caminho da sabedoria e da eternidade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Apresente ao Senhor o desejo que brotou em seu coração
e peça a graça de vivê-lo durante o dia. Faça a sua prece de agradecimento ao Senhor. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.